esse é a Oficina do Brasil, tudo bem com você? O programa aqui vai propor soluções para os problemas do Brasil. Eu sou Marcelo Torres, jornalista especializado em economia. Hoje estou assessor parlamentar com foco em orçamento. Aqui ao meu lado está ele, Luiz Paulo, também conosco, engenheiro do BNDES, foi prefeito de Vitória e deputado federal. Falamos aqui diretamente de Vitória, vamos tratar dos grandes temas nacionais no Oficina do Brasil, porque o país tem conserto, não é isso, Luiz Paulo? É isso aí, tem conserto. Agora é um pouco de trabalho. Começa identificando os problemas com racionalidade, né? E pensando em encontrar soluções. Toda semana estamos aqui no YouTube, é importante aí você ativar o sininho, dar o seu like. Dá o seu like, dá aquela moral pra gente. Dê o seu comentário, criticando inclusive, que a gente gosta também de evoluir. Aqui tratamos dos problemas aqui no Oficina do Brasil. Vamos direto aí, noticiário da semana, Luiz Paulo. Primeira notícia, julgamento dele, Bolsonaro. A segunda semana do julgamento por tentativa de golpe de Estado foi marcado por uma divergência. O ministro Luiz Fux deu um duro voto, duro e longo, né? Ficou mais de 10 horas, 12 horas falando. Disse Luiz Fux aí em seu voto que ele não vê crime de golpe de Estado nem responsabilidade de Bolsonaro. Ele pontuou também que o STF tem incompetência absoluta, aspas para ele, viu? Para julgar o caso e votou pela nulidade. Notou também a falta de garantia ao contraditório e à ampla defesa. Eram muitos documentos com pouco prazo para a defesa analisar. Vozes de ministros do STF foram silenciadas. Fux disse essa frase durante a sua explanação. Ele lembrava aí do caso, que o caso foi votado em uma das turmas formada por 5 ministros, e não no plenário, formado ali por 11 votos. O primeiro a votar foi Alexandre de Moraes. Semana passada ele comparou o Bolsonaro, essa semana ainda ele comparou o Bolsonaro a terroristas e a delinquentes do PCC e pediu a condenação do ex-presidente. Diz que houve atos executórios, não ficou só na base do planejamento. A linha foi seguida também por Flávio Dino. É provável que quando você assistir esse vídeo aqui, o Bolsonaro já esteja condenado à prisão em regime fechado. Mas como nós não somos juristas, né, acho importante que a gente falar de política. Tem repercussões políticas isso aí. Claro, com certeza, né? O bolsonarismo é uma força política existente na sociedade. Então, um Bolsonaro preso ou inelegível, essa força política ela existe na sociedade e ela vai se expressar nas eleições, no processo eleitoral, né? É contra e a favor, e é assim que é na democracia, né? Eu acho que ele será condenado. Eu acho que existem evidências de que se tratou de um planejamento de golpe de Estado, sim, né? Aliás, está no nosso, nós vamos falar aí sobre o que aconteceu no Nepal essa semana, né? Sim, tá na pauta. As redes sociais, Marcelo, elas mudaram completamente o processo político no mundo, né? E elas incluíram, todo mundo participa da vida política e elas acirraram muito. A polarização radicalizada está em todos os países do mundo, né? E agora, eles Mas podem... a participação é boa, né? Eu acho boa, mas ela, nós vamos falar na dica cultural, ela também provoca erros cognitivos, provoca percepções que a gente, num determinado momento, começou a chamar tudo de fake news, ou narrativas, mas é assim que a informação circula hoje em dia nas redes sociais. É preciso todo mundo se acostumar a tratar com um mundo totalmente diferente, principalmente no âmbito da política, porque é esse o mundo que nós vivemos. Isso. Nas repercussões políticas, eu queria destacar o seguinte, né? Não somos juristas aqui para ficar comentando se aquilo ali vai acontecer ou não vai. É fato que acredito também, como você, que ele será condenado. Uma repercussão política é que esse voto do Fux abre espaço para questionamentos, né? Essas falhas na condução do julgamento do Bolsonaro, com certeza aí vão dar munição a ele, mesmo preso. Como aconteceu na Lava Jato, Isso. ou alguém acha que não houve no Petrolão, que não houve corrupção, houve devolução de dinheiro, etc, etc. Mas houve falhas
no processo, né? Isso. Tecnicalidades E eu acho que nesse caso usadas para... Nesse caso do Bolsonaro, ficam ainda mais claras nessas falhas aí. O caso pode parar, inclusive, no plenário, pode nem acabar agora, né? Pode se estender para os próximos meses. Isso certamente vai acontecer. E o Congresso vai se debruçar sobre os resultados do... Quero lembrar de um detalhe, é o seguinte, condenado, como ele deve estar quando você assistir esse vídeo aqui, condenado o Bolsonaro, ele pode, as falas dele podem voltar a circular nas redes sociais, né? Lembrando que ele está com mordaça aí imposta por Moraes. Essa mordaça era uma medida cautelar que vem antes da condenação. Uma vez condenado, ele pode dar entrevista, falar com o advogado passar essas informações. É isso que eu comentei, né? Isso. Eu acho que o governo do Jair Messias Bolsonaro foi muito ruim. Eu acho que ele pregou, ele Todos os aspectos, até na economia, você acha que foi ruim? Tudo foi ruim. É mesmo? Tudo foi ruim. Fez mal ao Brasil. Ele não escondeu de ninguém que gostava da ditadura, que queria fazer voltar a ditadura, que chamava os militares, os acampamentos na porta dos quartéis pedindo intervenção militar. Isso tudo foi feito e isso é crime. Ele deve ser punido por causa disso. Eu acho que ele deveria ser punido por ele e as pessoas que se insurgiram contra a democracia. Mas ele não estava na frente do quartel. Não estava na frente da igreja, mas ficando na mão. Nos quartéis tem tanques, armas. Então, mas ele não estava lá, entendeu? Poucos dizem isso, hein? Olha só. Mas todo o movimento liderado por ele era para não reconhecer o resultado das eleições de 2022. Foram anos de debates de que as urnas eletrônicas eram fraudadas, o processo era fraudulento. Você é a favor de ter aqui uma impressorazinha? Sou contra. Você é contra? Eu sou contra. Isso é lobby de fabricante de impressora para vender 500 mil impressoras para o STF. Esse lobby existia antes do Bolsonaro. É um lobby para botar essa impressora para vender 500 mil impressões. Então, mas tem um lobby da urna, então, seguindo esse raciocínio da urna eletrônica. Mas tudo bem, mas a urna eletrônica... Nem todo país usa. Não, mas isso não é justificativa, Marcelo. A urna eletrônica... Sou a favor, hein, de ter impressora, hein? Bom, você tem sócio de alguma fabricante de impressora? Não. Todo mundo que eu conheci, e eu conheci algumas pessoas interessadas na decisão de botar... Economicamente interessados, é isso? Claro, lógico. Sem dúvida nenhuma. Mas nem todos, né? Nem todos os defensores são interessados economicamente na impressora. Não, depois foram os enganados pela campanha de mistificação que foi feita para justificar a intervenção militar. Essa é a minha visão. Essa é a minha visão. Eu acho que o sistema eleitoral brasileiro ele é confiável. Eu já disputei 9 eleições. Aliás, a primeira eleição que eu disputei foi no voto de papel. Isso, você vai contar essa aí. E eu acho... Você tem essa mágoa aí. Eu sei que existia muita fraude no voto de papel e apuração manual e o mapa. Eu sei que existia, né? E as urnas eletrônicas melhoraram muito a confiabilidade e a qualidade do sistema eleitoral brasileiro. Eu gosto da urna assim, ela permite a rapidez. Por que outros lugares não tem? Mas legal também contar o voto no papel. Porque não é legal, não. Não é legal, não. É muito melhor essa... O brasileiro vota em número legal. Não tem problema escolher número. Por causa do jogo do bicho, por causa da hiperinflação, o brasileiro se acostumou. Eu sou 15, eu sou 45, eu sou 13. É íntimo dos algarismos. E das cores também. Eu sou azul, eu sou amarelo, eu sou não sei o quê. Então, o sistema eletrônico precisa de número e cores, e o brasileiro se adaptou muito bem ao sistema. A campanha de desacreditar a urna fez mal ao Brasil, mal à democracia brasileira, e foi um prenúncio do desejo da volta da ditadura militar. Isso. A etapa seguinte, aí, por mais que mandem o processo para o plenário do STF, que vai demorar mais alguns meses, mas tem a participação do Congresso. A parte do conserto, aqui falamos dos problemas, mas também falamos dos consertos, né?
O projeto de anistia, por exemplo, tem que ser votado no Congresso quanto antes. Como que você concorda com a votação, né? Eu acho que eu comentei com você aqui antes sobre o artigo do Carlos Pereira, no Estadão de ontem, um cientista político. Ele fala em punição e reintrodução. Ele acha que tem que haver punição, julgamento Jurídico. tem que punir juridicamente, porque houve crime, a Procuradoria mostrou, evidenciou o crime, mas tem que haver a reintrodução na vida política do pensamento que Bolsonaro representa. bolsonarismo. Isso aí. Porque isso existe na sociedade. Então, eles não podem ser excluídos do processo político. Porque se eles forem excluídos do processo político, eles vão fazer política ilegalmente, Clandestinamente. usando a violência. Isso. Eu acho que esse projeto de anistia tem que ser votado quanto antes, porque até lá o país vai ficar paralisado. Esse próprio voto do Fux aí mostrou que o julgamento não é sobre o Bolsonaro também. Quem está sendo julgado é o próprio STF. Aí vem um negócio grave. Você está julgando o próprio judiciário do país, começa a ficar desacreditado. Aí não dá para botar na conta do Bolsonaro. Quem está falando isso é o Fux, né? E o que não falta são problemas reais para ele. Tem um lado bom que, pelo menos, o STF não é uma coisa só. Tem opiniões diferentes, tem pessoas diferentes. O STF e o Judiciário brasileiro e o Congresso Nacional e o sistema político brasileiro são muito imperfeitos. Sim. Muitas vezes a gente vai ficar puto da vida com as decisões que são tomadas. Bom, no Congresso, todo dia eu fico puto da vida lendo o noticiário do Congresso Nacional, né? Tá. Agora, eu quero mudar isso através do processo político, melhorando a qualidade. Eu acredito no voto. Isso, não através da No justiça. voto. E tem o seu papel. Politizada. Não, eu já comentei aqui. O Brasil tem judicialização da política e politização da justiça. São faces da mesma moeda. Funciona mal o funcionamento das instituições da democracia. Mas eu morro em defesa das instituições da democracia, pelo seu aperfeiçoamento. Isso, mas não morro pelas pessoas que lá ocupam. Quando você transforma um tribunal em bancada, o cara começa a sofrer julgamentos políticos também, esses ministros aí que acabam se politizando. E tem um negócio, é o seguinte, enquanto isso não for resolvido, o Brasil não vai tratar de seus verdadeiros problemas, né? A radicalização da política e da justiça nos provoca isso. O governo está quebrado, mas isso não é assunto, né? Essa atenção está concentrada aí em um julgamento, em discutir umas pautas que realmente importam, que vão mudar a vida das pessoas. Eu vou dizer o que eu disse semana passada, o condenado mesmo está o Brasil, viu? Vamos virar essa página logo. Segundo tema da semana, negociação com os Estados Unidos. Em plena campanha eleitoral, o presidente Lula voltou a criticar o presidente dos Estados Unidos essa semana. A reunião dos BRICS, na segunda-feira, tratou o tarifaço como chantagem comercial, entre aspas. Disse que um eventual novo tarifaço, porque o Brasil está financiando a Rússia, comprando diesel dela, né? Financiando a guerra da Ucrânia, restringe aí, aspas, nossa liberdade de fortalecer o comércio com países amigos. Lula não quer resolver a questão comercial com os Estados Unidos. Deixa eu falar um contexto aqui. Lembra que a gente falou semana passada dos empresários que foram lá a Washington para tentar negociar na audiência pública do governo americano sobre as barreiras comerciais do Brasil. Não deu em nada aquilo lá, Luiz Paulo. Rapaz, eu acho que ficou muito claro que Donald Trump está querendo interferir na política brasileira. Ele está querendo, não. Está interferindo. Né? Está interferindo. E isso é inaceitável. Agora, eu não aprovo a política externa do PT nem do presidente Lula. Eu não acho que esse seja o melhor caminho. Mas a culpa central é do tirano. Donald Trump, você acha um tirano? Acho um tirano. Um tirano que faz muito mal ao Brasil, faz muito mal ao mundo e faz muito mal aos americanos. Está interferindo, está levando a Guarda Nacional para as cidades governadas por prefeitos democratas. A imprensa internacional, a análise eu estou usando palavras dóceis,
para lidar com Donald Trump. Tirano é o mínimo. Para piorar, na terça-feira, só dando um contexto, completando aqui, a Casa Branca foi perguntada aí durante uma coletiva sobre a eventual condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, e a porta-voz do governo americano disse que os Estados Unidos estão dispostos a usar o poder econômico e até meios militares para, entre aspas, proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo. Você já pensou? Devia Pesado, né? vai fazer o quê? Vai bombardear o Palácio do Planalto? Eu continuo acreditando aqui, já aí tratando na parte do conserto aqui na nossa oficina, eu continuo acreditando que a negociação entre governos é indispensável, nesse caso aí, até pelo menos para adiar a aplicação dessas sobretaxas aí que os Estados Unidos impôs. Tem que conversar. O governo brasileiro não quer conversar por uma questão eleitoral. O Lula está ganhando aprovação quando ele bate de frente com o Trump. Mas tudo bem, mas quem bateu primeiro, quem xingou primeiro, quem cuspiu primeiro, foi Trump. Mas nas relações internacionais, isso aí não define o final. Isso não vale. O que ele está fazendo não vale. Não vale na OMC. Não vale. Não vale. Ele acabou. Isso não vale. Eu acho também. A OMC acabou. A Organização Mundial do Comércio. Eu acho que a posição do Lula, tirando proveito eleitoral disso, é ruim. E é claro, né? Eu não aprovo isso. Mas, em primeiro lugar, o que eu não aprovo é o que o bolsonarismo fez para trazer Trump para a política brasileira. É a bandeira dos Estados Unidos na Paulista, no dia 7 de setembro. É muito feio, cara. É muito feio. Para com isso. O que é isso? Nós vamos tratar das nossas divergências nas eleições brasileiras, no ambiente brasileiro. No Congresso Nacional. No Congresso Nacional. No Itamaraty, atuante. Nas redes sociais. Também. A democracia com as redes sociais mudou completamente. E ela passou nós todos que debatemos os problemas brasileiros, damos a nossa opinião, temos que nos adaptar a um novo mundo. Esse novo mundo é muito suscetível a erros cognitivos, a equívocos de percepção. O que é verdade e o que é mentira tem uma fronteira tênue. Né? Tem gente que diz que não existe mais isso, existe a sua verdade, a minha verdade e tal. Então, esse é o debate do nosso tempo, Marcelo. Isso. Esse é o debate, mas nós temos que nos acostumar e acreditar que no médio prazo a verdade vai prevalecer. Eu sou otimista e eu acredito nisso. Por isso estamos aqui na Oficina do Brasil para propor consertos. Olha só, o Brasil é um país muito fechado no comércio. Acho que tem que negociar mesmo até para baixar essas barreiras. A China, por exemplo, foi sobretaxada pelos Estados Unidos em 145%. O Brasil foi em 50%. Só que até agora essa taxa não entrou em vigor porque os Estados Unidos e a China estão sentados negociando como adultos. Não estão usando isso daí para fazer chantagem eleitoral. Até na China não tem eleição, né? Eu ia falar isso também. Então, não, mas olha só, preocupado com a União Europeia também sentou-se para conversar. Tá? E lá tem eleição. Não divergindo nesse assunto. Eu sou a favor, que eu acho que a política externa do PT e do presidente Lula é ruim, não é, mas ela não é culpada nesse momento por essas agressões que os americanos estão fazendo aqui, que Donald Trump está fazendo aqui. Nem quero saber quem é o culpado, eu quero a solução. Terceiro tema. Tá bom. Ministério da Segurança Pública. O Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública divulgou na terça-feira, dia 9, carta em que pede a recriação do Ministério da Segurança Pública. Ele teria um papel de coordenação no Sistema Nacional de Segurança. Dizem esses secretários, hoje a segurança pública está atrelada ao Ministério da Justiça no âmbito federal. Quando a gente pensou nesse programa aqui na Oficina do Brasil, um dos 4 pilares era realmente a questão da segurança pública. É um absurdo, né? É o pior problema. É o maior problema do Brasil. Do Brasil. Quero também deixar um contexto aqui. O país já teve Ministério da Segurança Pública. Teve Raul Jungmann. Em 2018. Raul Jungmann, meu amigo. Seu amigo, Raul Jungmann. Meu amigo, foi deputado comigo, e é de Pernambuco, é do antigo PPS. Que abacaxi ele pegou naquela época. Foi no último ano do governo Temer, para você se lembrar aí. Foi no mesmo ano da intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro e também da greve dos caminhoneiros.
É isso aí. Parece solução para você isso aí? Não, o caminho, veja bem, a solução, Vamos para o conserto logo. o conserto é o seguinte: os órgãos de segurança federais, estaduais e municipais precisam trabalhar de forma harmônica, trocar informação. Tem que ter um banco de dados só. Tem muita coisa administrativa para aumentar a eficiência do sistema policial e jurídico de enfrentamento do crime organizado. Muita coisa para fazer nesse ramo. Ainda que a solução toda, o conserto todo, não esteja aí, mas tem que começar por aí. Porque hoje existe uma competição entre as polícias, entre o Ministério Público, entre os níveis da Município, federação. estados, federação, né? É uma confusão. E o crime é internacional. Isso aí. Olha, a criação do Ministério da Segurança Pública não parece solução. Na carta ao presidente, o Conselho de Secretários defende que o Ministério da Segurança Pública daria mais espaço para profissionais da área. Fica parecendo que eles querem mesmo mais cargos. Os coronéis, os delegados estão querendo cargos aí no âmbito federal. O mais importante aqui, que a gente sempre fala, é criar um sistema único de segurança pública, como existe na saúde, né? Tratar grupos terroristas, aqueles do tipo PCC e Comando Vermelho, ampliar penas para menores de idade infratores, exigir cumprimento integral da pena e usar dados para atuação policial integrada com ações de urbanismo. Você conhece um cara que fez isso, não conhece? Pois é, como nós fizemos em Vitória com o Projeto Terra. Não teve isso aqui em Vitória? Quem era o prefeito, você se lembra? Pois é, Luiz Paulo. Aqui na Oficina do Brasil tem também o quadro Elevador, né? Toda oficina tem um elevador. Quem está subindo essa semana? O destaque vai para a chinesa, a montadora chinesa BYD, que já vende mais carros 0 km do que a Honda. A montadora agora, a BYD, é a 7ª maior do Brasil. Os números são da Fenabrave. Até agosto, a BYD vendeu 66 mil veículos de passeio contra 65 mil da Honda. O curioso é que a montadora chinesa tem vendido bem mesmo os carros com valor mais alto. O mais vendido da BYD é um SUV híbrido, o Song, que custa de 170 mil a 299 mil reais. Vendeu mais que o bico, não. Não é para o seu bico, não. Vendeu mais que o Dolphin Mini, que custa 119 mil reais. No ano até agosto, a gente vai falar aqui, escalar aqui as campeãs. A primeira é a Volkswagen, depois vem a Fiat, Chevrolet, Hyundai, Toyota, Jeep e então a BYD. Os chineses não... Build your dreams. É para você construir mesmo o seu sonho. Os chineses não estão de brincadeira não, hein, cara? É isso aí, eu acho a agressividade dos Comercial deles. comercial, e industrial e produtiva que eles conseguiram conquistar, espetacular. Sabe um tema aqui, só passando rapidamente, que eu gosto de citar nesse caso assim da China, que é um país que tem também o soft power, né? Os chineses, eles vão nos conquistando, né? Não só pelo preço, mas também hoje já passa a ser bonito ter um carro chinês. Isso não acontecia. O soft power chinês, ele está, vamos dizer assim, fundado filosoficamente no Confúcio. Eles criaram e criam nos países os Instituto Confúcio. Sim, exatamente. Como os alemães fizeram a época, O Instituto Goethe, Goethe, né? os espanhóis também têm aí o Cervantes. Exatamente. E é extraordinária a obra, a filosofia do Confúcio, né? E eles têm muitas histórias. Eu tive uma única vez na China, mas eu levei uns 3 meses depois só pensando nas coisas que eu vi lá e coisas que eu queria, coisas que eu tinha inveja como brasileiro e coisas que eu tinha repugnância completa e que não... Do sistema político, provavelmente. Claro, a ausência total de liberdade, né? Vale um programa inteiro só para falar da China. Vamos para a próxima etapa aqui, é o pit stop, aqueles temas rápidos, com comentários curtos. Morte na direita, o influenciador da direita americana Charles Kirk, que foi assassinado durante um debate na Universidade de Utah. A esquerda aí, ela tenta matar com desenvoltura, né? Não tem constrangimento nenhum, né? Eu acho que isso aí está nos dois extremos. Tem muito mais caso. Na esquerda matando ou tentando matar. Eu não tenho essa estatística não, Marcelo. Eu tenho a lembrança. Eu tenho assim, uma repugnância completa à violência e a resolver controvérsia
por esse meio. Exato. Bomba atômica. O ministro de Minas e Energia do Brasil, Alexandre Silveira, diz que o país precisa investir em energia nuclear. Vamos precisar para a defesa nacional. Ele citava a quantidade de riquezas que o Brasil tem. Tem certas coisas que você faz escondido, né? Olha, eu acho que a energia nuclear ela já faz parte da matriz brasileira, Sim. né? Nós temos 3 usinas, uma incompleta, Angra 3, e eu acho que o Brasil deveria continuar para dominar e ter a energia nuclear na sua matriz, não como principal, porque Ele está falando de defesa nacional. aí eu tenho a controvérsia. Ter a bomba atômica, o Brasil ter bomba atômica, eu não compartilho com o ministro. Eu não Essa posso vontade. falar em público. Essas coisas não se falam, essas coisas se fazem. Porque tem restrições internacionais. Se algum país começar a desenvolver, você sabe, vamos virar algo do resto do mundo, vamos virar páreo internacional. Então não conta, né? Faça e não conte. Protestos no Nepal. Você acompanhou isso, já citou aqui o primeiro-ministro do Nepal, do Partido Comunista, renunciou após a população se revoltar com o bloqueio de redes sociais pelo governo, a proibição 26 redes sociais, plataformas derrubadas. A proibição veio porque as empresas não seguiam a supervisão estatal e as leis locais. Está lembrado de alguma coisa? Pois é, derrubar a mídia é como censurar, não vai consertar nada. É isso aí. E no caso do Nepal, isso acendeu uma Ulha, né? teve 25 mortos e 600 feridos Aí nos primeiros dias. a mulher do ex-ministro foi queimada viva, o ministro das Finanças foi carregado pela cidade e jogado no Rio, cara. É isso aí. E Tirar a rede Por social de exemplo, jovem. a geração Z, né, que Se é revoltou. muito jovem, se revoltaram e derrubaram o governo. Pô, que bonito. Derrubaram o governo. Mas aí veio o exército, tomou o poder, né? Tchanã! Olha quem apareceu. Mas é isso que eu estava comentando aqui. As notícias do Nepal lembram um pouco coisas que já aconteceram. A Primavera Árabe, né? E outras coisas que aconteceram de fenômenos que o estopim foi nas redes sociais. Demissão remota. O Itaú demitiu cerca de 1.000 funcionários. Essa semana eles estavam em home office e foram desligados pelo registro de inatividade nos computadores que eles usavam ali no serviço. Aí começa um debate aí que a inteligência artificial vai substituí-los? Sim ou com certeza? Com certeza, com certeza. Isso é inexorável. Sabe uma coisa interessante aí? A inteligência artificial, pela primeira vez na história, uma revolução tecnológica vem para afetar os caras que são os mais ricos, que têm os melhores empregos. Antigamente, quando vinha, era para tirar emprego de quem tinha trabalho braçal. Agora não, meu irmão. Agora o Itaú está demitindo bancários. Dica cultural, outro quadro aqui do nosso programa Oficina do Brasil. Dica cultural é com você, Luiz Paulo. É isso aí. A minha dica cultural hoje, Marcelo, é um livro que foi publicado aqui no Brasil em 2023, que se chama Rápido e Devagar. Olha, que você... do Daniel Kahneman. Depois vai mostrar aí. O Daniel Kahneman é um psicólogo israelense que revolucionou os princípios da teoria econômica, porque ele mostra, e isso foi muito útil para interpretar a crise de 2008, e o comportamento dos seres humanos no mercado nem sempre é o racional. E ele é sujeito a erros cognitivos, a ilusões de ótica. A gente tem ilusão de ótica. Isso acontece na economia também. E uma dessas ilusões de ótica é o chamado comportamento de manada. Todo mundo sai comprando uma ação, ela vai subir, vai subir, vai subir. Aí uma hora ela para de subir e cai, e todo mundo fica com o mico preto na mão e quebra, e tem uma corrida bancária, uma corrida à bolsa. Esse comportamento irracional no mercado, ele é teorizado pelo Daniel Kahneman, e nesse livro chama Rápido e Devagar, porque ele diz que nós temos 2 raciocínios, né? Um raciocínio rápido, que é a decisão imediata, que serve para a gente dirigir, por exemplo. Quando a gente está dirigindo, a gente usa o modo rápido. Você não pega um papel e faz um cálculo de física para saber se você pode ultrapassar ou não. Você faz um cálculo mental rápido, né? E
esse modo rápido, ele é muito sujeito a engano. E um livro espetacular, muito, muito útil para o dia a dia e para toda essa discussão que a gente tem hoje sobre redes sociais. Muito útil. Os psicólogos modernos e a economia comportamental. E tem muita empresa que se aproveita disso aí na rede social, vai ativando aí suas emoções mais instintivas. Exatamente. Então você comprar um produto que até você nem precisava ou não queria. É isso mesmo. A economia comportamental é um ramo novo da economia que foi, de certo modo, criado a partir dos trabalhos do Daniel Kahneman, que também ficou famoso recentemente, porque ele morreu, né? Ele se submeteu ao suicídio assistido. Sim. Ele Eu me lembro dessa história. tem 1 ano, 2 anos atrás. Sim, mas deixou uma grande obra. Esse é o Oficina do Brasil, o programa que trata dos problemas do país e também das soluções, porque a gente acredita, né, Luiz Paulo? É isso aí. Que o país tem conserto. Deixe o seu like, ative o sininho para acompanhar a nossa produção. Para o nosso trabalho aqui semanal. Tenha esse prazer conosco, Sola. Sempre bom falar com você, cara. Beleza, Marcelo. Obrigado, viu?